Tudo certinho? Tudo bonzinho? É isso aí! Meu nome é Manuel Tadeu, eu sou professor de Legislação de Trânsito da plataforma Estou Preparado. Meus amigos, a hora de aprender, a hora de exercitar é agora, tá certo? Comigo na tela, para a gente trabalhar o conteúdo de legislação de trânsito, né? O famoso Código de Trânsito Brasileiro. Beleza? Então vamos lá. Primeira questão, ela diz o seguinte: o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas, exceto. Então, o dispositivo, né, a questão, ele está se referindo às normas de circulação e conduta, né, que iniciam lá a partir do artigo 26 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, o que são essas normas de circulação e conduta? São as normas em que os pedestres e os veículos devem se comportar no trânsito para que nós possamos ter um trânsito seguro. Tá certo? Então, vamos lá. Então, letra A, ele diz exceto, né? Ou seja, ele quer a questão errada. Bora lá. A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Essa letra A está o quê? Correta, claro. Por quê, pessoal? Ó, o nosso trânsito, né? A nossa circulação é pelo lado direito, tá certo? Então, se nossa circulação pelo lado direito é diferente da Inglaterra, né? Na Inglaterra, a circulação dá-se-á pelo lado esquerdo. Nossa, não. Lado direito, ó. Mão, olha aí, contramão. Agora, obviamente, como nada do direito é absoluto, permite-se o quê? Exceções. Mas desde que essas exceções sejam devidamente sinalizadas. Então, letra A, correto. Letra B. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local da circulação do veículo e as condições climáticas. Certíssimo, né? Então, inclusive, é caneta, olha aí, caneta, quem andar coladinho, o famoso chicletinho, é caneta, infração grave para quem anda colado, tá certo? Tranquilo? Letra C. Quando a pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da esquerda destinadas ao deslocamento dos veículos, são as da esquerda destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte? Errado. A da esquerda são destinadas aos veículos de maior velocidade. E as da direita para os veículos mais lentos e de maior porte. Então, letra C, encontramos aí nossa errada. A exceção é a letra C. Apesar que você deve estar dizendo, professor, quando eu circulo na via, o que eu encontro de neguinho lento na esquerda da brincadeira, realmente, né? Mas ali, olha aí, lentinhos, a sua faixa é a da direita e não da esquerda. Então, letra C, errado. Letra D. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Certíssimo, né? Porque, vejam, transitar por passeios, calçadas e acostamento é infração gravíssima vezes 3. Caneta, artigo 193. Caneta. Agora, para eu entrar no meu estacionamento,
Claro que eu tenho que transitar pela calçada e pelo passeio, não é? Eu não posso, ainda não tem aquele carro, né, que, você sobrevoe. Não, ainda não tenho. Então, por isso que isso é uma exceção. É proibido transitar sobre calçadas, passeios e acostamentos, mas para que se adentre em estacionamentos, é permitido. Então, letra D, correta. Letra E. Os veículos precedidos de batedores têm prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. Certíssima. A gente vê aí que os veículos que são batedores, eles têm prioridade de passagem, mas eles não têm livre circulação e nem livre estacionamento e parada. Eles têm prioridade de passagem, beleza, mas não têm livre estacionamento e parada, nem livre circulação. Tranquilo? Muito bem. Segunda questão. Olha aí, o que é que nós temos aqui? Ele quer as regras de preferência. As regras de preferência, eles estão previstas lá no artigo 29. Lá no artigo 29. E ele diz o seguinte: em vias não sinalizadas. Isso é bem importante, ó. Em vias não sinalizadas. Por quê? Na via sinalizada, eu deverei seguir as placas. Que placas são essas? Aquela R1 octagonal pare e a R2, um triângulozinho, né, para baixo, que significa dê a preferência. Então, se não existir essas placas, se a via não for sinalizada, a regra de preferência são as seguintes. Quem estiver circulando por uma rodovia tem preferência. Quem estiver circulando por uma rotatória tem preferência. E nos demais casos, ou seja, se não for aqui, aquele que estiver à direita do condutor. Pela nossa figura, é uma rotatória, é uma rótula. Então vamos analisá-la. Então nós temos aqui, ó, veículo 1, veículo 2, veículo 3 e veículo 4. Preste atenção. Tem regra, tem direito de preferência, tem preferência o veículo que estiver circulando pela rotatória. Quais são os veículos que estão circulando pela rotatória? O veículo de número 1 e o veículo de número 3. Isso quer dizer o seguinte, que o veículo 2 e 4 devem esperar esses veículos, ó, circularem pela rotatória para depois irem. Então, os veículos 1, 2, 3 e 4 transitam por fluxos que se cruzem, porém não são sinalizados, ou seja, não tem a placa octagonal e nem tem a placa de preferência. De acordo com a ilustração acima, os veículos que possuem preferência de passagem sobre os demais são veículo 1 e veículo 3, letra B. B de bola, certíssima a questão, beleza? Eita, questão boazinha, né? Se fazer bem legal. Próxima questão. Olha aí, competência. Eita, meus amigos, competência. Principalmente você que vai fazer município. O que você tem que estudar? Competência dos municípios, que é uma questão certa de cair na tua prova sobre competências dos municípios. Então, questão certa, se liga na questão. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição, dentre outros. Letra A. Executar a fiscalização de trânsito. Compete aos órgãos executivos de trânsito dos municípios. Vejam que os órgãos executivos são, bora lá, os órgãos executivos, você tem órgãos executivos rodoviários e órgãos executivos
e órgãos executivos, que vão atuar na área urbana. Órgãos executivos rodoviários. Você tem o DENIT, o DR e os órgãos municipais de trânsito rodoviários. E os órgãos executivos que vão atuar na área urbana, você tem o DENATRAN, esse daí é um órgão executivo administrativo, não é? Que vai atuar em todo o território nacional, o Departamento Nacional de Trânsito. Na esfera estadual, você tem o DETRAN, e na esfera dos municípios, você tem os órgãos municipais de trânsito. É basicamente isso aí. Só que ele quer os órgãos executivos de trânsito dos municípios, ou seja, não esses rodoviários, são esses aqui que atuam mais na área urbana. Então vamos lá. Letra A. Competência. Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código no seu exercício regular do poder de polícia de trânsito. Certíssimo, né? Competência aí do município. Então, artigo 24, né? Então, o município, ele ganhou essa gama de competências muito maior que, por exemplo, o DETRAN, não é? Muito maior, as competências do município, muito maiores que as do DETRAN. Então, ele ficou com infrações de livre circulação e conduta, de estacionamento e parada, que são a maioria das infrações. Então, letra A, certíssima. Letra B. Realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e caçar licença de aprendizagem, permissão para dirigir, carteira nacional de habilitação, mediante delegação do órgão federal competente. Competência essa de quem é? Não é do município, é do DETRAN, que recebe a delegação do DENATRAN. Então, letra B, errado. Letra C, vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, licenciar veículos, expedir do CRLV ou CRLA, mediante delegação do órgão federal competente. Competência não é do município, competência do DETRAN, que recebe a delegação do DENATRAN. Realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, a incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e de terceiros. Compete à Polícia Rodoviária Federal. E letra E, administrar o Fundo de Âmbito Nacional, não é? O Fundo de Âmbito Nacional, o FAT, né? O Fundo de Âmbito Nacional do Trânsito, o FUNSET, que é o Fundo Nacional do Trânsito. Isso compete a quem? Ao DENATRAN. O FUNSET compete ao DENATRAN. Beleza? Muito bem. Então, primeiro, essa questão seria a letra A correta. Vias e sinalização. Questão que sempre cai em prova. Questão muito comum em provas. Muito comum. E o que diz lá? Simples. Quando a gente trata de vias, a gente tem que dizer que as vias são divididas em vias urbanas e em vias rurais. As vias urbanas classificam-se em vias de trânsito rápido, vias arteriais, vias coletoras, vias locais e as rurais em rodovias e estradas. Sabendo-se que também nessas vias deve existir uma sinalização regulamentadora de velocidade. Olha aí a placa regulando a velocidade. Essa aqui, ó, é uma placa regulamentadora de velocidade. Então, em todas essas vias, deve ter essa placa. Só que tem o seguinte: e se na via não vier
sinalizada. Aí, o artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro, ele vai determinar as velocidades das vias. Veja, nas vias urbanas, as velocidades são determinadas pelas vias. Nas vias rurais, as velocidades são determinadas pelos tipos de veículos. Beleza? Então vamos lá. Onde não existir sinalização regulamentadora de velocidade máxima nas vias urbanas. Opa! Então, onde não existir sinalização regulamentadora, nas vias urbanas, a velocidade é. Ou seja, não tem essa placa, mas tem que o veículo ter uma velocidade. Então, aqui é o seguinte, ó, trânsito rápido, 80, via arterial, 60, via coletora, 40, via local, 30. Essas são as velocidades máximas quando a via não for sinalizada. Então, bora lá. 80 km nas vias de trânsito rápido, certo. 60 km nas vias arteriais, certo. 40 km nas vias coletoras, certo. Então, a letra A está corretíssima. Vamos ver a letra B aqui. 90 na de trânsito rápido. Não é 90, é 80. Por isso que está errado. 60 nas arteriais, certo. 40 nas coletoras. O erro só foi na vias de trânsito rápido. Letra C. 80 na trânsito rápido, certo. 50 nas arteriais, não é 50, é 60. E 30 nas coletoras, erradas é 40. Por isso que a C está errada. Letra D. 90 na trânsito rápido, não, é 80. 50 nas arteriais, não, é 60. E 30 nas coletoras, não, é 40. Letra E. 80 na trânsito rápido, certo. 50 nas arteriais, não, é 60. 40 nas vias coletoras, correto. Então, o erro aí na letra E só foi a via arterial. Muito bem. Categorias de habilitação. Questão que sempre também cai em prova, né? Então, ó, categoria A. Para condutor de veículo de 2 ou 3 rodas. Condutor de veículo de 2 ou 3 rodas. Aí se encaixa o quê? Motocicletas, motonetas e triciclos e ainda os ciclomotores. Então, categoria A. Categoria B. Categoria B, preste atenção. Para condutor de veículos de passageiros com lotação até 8 e para veículos de carga com capacidade de até 3.500 kg de peso bruto total. Categoria B. Categoria C. Veículo para o transporte de carga cujo peso ultrapasse 3.500 kg de peso bruto total, o famoso PBT. Categoria D. Veículo destinado ao transporte de passageiros com capacidade acima de 8 lugares. Vocês viram que a categoria B engloba, na verdade, C e D. Então, para você saber C e D, você tem que estar sabendo, ó, B. Por quê? Ó, B. Veículo destinado ao transporte de passageiros até 8. Veículo destinado ao transporte de carga até 3.500. Aí a C. Veículo destinado ao transporte de carga mais de 3.500. Categoria D. Veículo destinado ao transporte de passageiros com mais de 8. Então, a base é a categoria B. E a categoria E. Combinação de veículos, onde a unidade tratora se enquadra nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque ou articulado tenha acima de 6.000 quilos ou acima de 8 lugares. Então, só uma ideia aqui, só uma ideia. Não dá para a gente abranger aqui. Saber que categoria E é uma combinação de veículos. Então, eu tenho que ter no mínimo 2 veículos. Eu tenho que ter uma unidade tratora, que pode ser das categorias B, C ou D, e uma unidade acoplada, um reboque ou um semi-reboque, ou até mesmo um articulado. Esse reboque ou semi-reboque tem que ter no mínimo 6.000 quilos, acoplei, categoria E. Ou articulado, exemplo, ônibus sanfonado. Então, essa unidade que vai articular aqui, ó,
tem que ter mais de 8 lugares. Visto isso, vamos à questão. Considerando que os candidatos à habilitação para dirigir veículos podem habilitar-se nas categorias de A a E, atente ao que se diz a seguir sobre as categorias C e D e assinale a opção correspondente à correta descrição da categoria indicada. Letra A. Categoria C. Condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros. Está errado. Categoria C é transporte de cargas, não é de passageiro. Então, letra A está errado. Letra D. B de bola. Categoria D. Condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga. Errado. Transporte de carga é categoria C. Categoria D é transporte de passageiro. Então já está errado. D. Letra C, D. Condutor de veículo motorizado não abrangido pela categoria A, cujo PBT não exceda 3.500 kg e cuja lotação não exceda 8 lugares, excluindo o motorista. Meus amigos, essa letra C está dando o conceito da categoria B. Letra D. Categoria C. Condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total, PBT, exceda 3.500 kg. Certíssimo. Letra D. Muito bem, pessoal. E com isso, encerramos, o nosso ciclo aí de questões de legislação de trânsito para você aí que vai fazer a sua prova, que cai essa matéria muito massa, muito gostosa, que é legislação de trânsito. Muito obrigado, um beijão e um abraço a todos vocês e fé, força e foco, galera! Até mais!